Bom, no vídeo passado eu degustei aqui no canal uma Münchner Helles, uma Münchner Dunkel, e no vídeo de hoje então a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses estilos que são muito bacanas, tem muita história por trás deles e que refletem muito bem aí a escola alemã de cervejas. Mas antes de falar sobre os estilos propriamente ditos, eu acho importante contextualizar aqui para vocês a importância da cidade de Munique para a história da cerveja alemã. E dentre vários fatores que eu poderia citar aqui para vocês, eu vou destacar dois, que na minha opinião são os mais importantes. Primeiro, foi naquela região que em 1516 surgiu a famosa Lei de Pureza Alemã, a Reinheitsgebot. E segundo, foi lá que surgiu a famosa festa cervejeira Oktoberfest, festa que hoje acontece no mundo inteiro, mas que ainda tem a sua edição oficial na cidade de Munique. Para quem não sabe, Munique é a capital da Baviera, que hoje é um estado da Alemanha, um estado que fica no sul do país. E eu digo hoje um estado da Alemanha porque nem sempre a Alemanha foi a Alemanha, né, pessoal? Então sim, teve uma época da história em que a Baviera era apenas uma região independente. De toda forma, acho que todos vocês sabem que é uma região que sempre foi muito cervejeira, né? Mas Bleed, o que tem de interessante em tudo isso? Que por muito tempo a famosa Lei de Pureza Alemã, na verdade, não era uma lei alemã, era uma lei local de aplicação apenas ali na região da Baviera. Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Apesar do nome que essa lei é conhecida atualmente, inicialmente a lei da pureza era uma lei da pureza da Baviera e não uma lei da pureza alemã. O tempo passou e em 1871, na unificação da Alemanha, a Baviera colocou aí a expansão da Reinheitsgebot como requisito para a unificação com os outros territórios. Isso foi aceito e a partir de 1906 a lei de pureza, que até então era só aplicada à Baviera, passou de fato a ser aplicada em todo o território alemão. Então, galera, o que eu tô tentando dizer para vocês é que o que a gente conhece hoje como cerveja alemã, de certo modo, tem uma relação com a cidade de Munique, seja por ter sido um estilo criado ali naquela região, seja porque é um estilo que foi construído aí em respeito à Reinheitsgebot, que é uma lei que teve origem naquela região. E hoje no mercado existem dois estilos que carregam o nome dessa cidade fantástica. O estilo Münchner Helles, que numa tradução significa a clara de Munique, e a Münchner Dunkel, que numa tradução significa a escura de Munique. E antes que você ache que esses dois estilos surgiram juntos na história, eu já te digo que não. Na verdade, a Dunkel é a cerveja mais velha dessas duas irmãs. Inclusive, antigamente, a Dunkel, a cerveja escura, era conhecida naquela região simplesmente pelo nome Münchner, ou seja, era a cerveja escura que carregava o nome daquela cidade. Era a cerveja escura a cerveja típica daquela região. Muito tempo depois, quando as cervejarias de Munique quiseram fazer uma cerveja clara para competir aí com as pilsens tchecas, que estavam fazendo muito sucesso ali em meados do século XIX, aí então criou-se essa necessidade de fazer a diferenciação pelas cervejas que eram produzidas tipicamente ali naquela região. E foi aí então que o termo Münchner Helles e Münchner Dunkel surgiram ali no mercado cervejeiro daquela região. A cerveja clara e a escura que eram produzidas ali pelas cervejarias locais. E uma curiosidade bem bacana sobre isso é que no início o pessoal ali da região não gostou muito dessa história de Münchner Helles e Münchner Dunkel, não. A clara, de fato, eles chamavam de Helles, mas a Dunkel, por muito tempo, eles ainda continuaram chamando de Münchner, ou seja, eles consideravam a Dunkel a cerveja que realmente representava a cidade de Munique. Foram necessários aí vários anos e eu acredito que vários litros de cerveja também para que o povo daquela região realmente adotasse a nomenclatura que hoje a gente utiliza no mundo cervejeiro. Beleza, Bleed, mas e as características desses estilos? Bom, ambos os estilos são focados no malte. A Helles, como o próprio nome diz, é uma cerveja clara, mas além disso, ela também é uma cerveja límpida e que normalmente apresenta um bom brilho. No aroma se destacam notas maltadas que vão lembrar aí grãos brancos, cereais e até mesmo um pão mais clarinho. O lúpulo não tem muito destaque nessa cerveja e quando você sente o aroma desse ingrediente, ele é bem sutil. Galera, eu tenho que dizer pra vocês que esse não é um estilo cervejeiro tão aromático, mas como eu sempre falo aqui no Dr. Breja, às vezes a beleza tá nas nuances, e esse é exatamente um caso desses. Porque apesar dessa cerveja não ter um aroma tão explosivo assim, se comparado aí com outros estilos do mercado cervejeiro, ainda assim é um aroma delicioso, é elegante, galera. Experimenta que você vai entender o que eu tô falando. No paladar predomina um prazeroso dulçor maltado, bastante sabor de maltes claros e também um baixo amargor. Graduação alcoólica que vai de 4.7 a 5.4 ABV, essa é uma cerveja leve, com um ótimo drinkability, galera, para tomar de litro como os alemães adoram fazer. Já a Dunkel é uma cerveja escura que tem a coloração que fica normalmente entre um cobre intenso e um marrom escuro. Normalmente elas são límpidas, mas a opacidade desse estilo normalmente acaba dificultando que você enxergue o outro lado do copo. Então nesse caso não é questão de ser uma cerveja turva, normalmente ela é filtrada, normalmente ela é límpida, mas você não enxerga o outro lado porque a cor da cerveja acaba sendo tão intensa que fica difícil de enxergar o outro lado do copo.
No aroma, o destaque fica novamente com o malte, mas nesse caso aí com notas tostadas, algo que vai te lembrar aí um pão mais escurinho, sabe aquela casquinha do pão mais escurinho, ou até mesmo uma castanha tostada. Às vezes apresentam também notas levemente adocicadas, lembrando aí um toque de caramelo ou um biscoito doce. Lúpulo normalmente muito baixo, quase imperceptível. No paladar, o que predomina é um dulçor maltado, que vem aí acompanhado de sabor de pão tostado, castanhas tostadas e até mesmo um sutil toque de caramelo. Galera, mas calma que essa não é uma daquelas cervejas doces, tá? Apesar do predomínio aí gustativo ficar com o dulçor, na verdade é um dulçor que não é muito alto e principalmente não é nada enjoativo. Essa cerveja tem um amargor aí que inclusive traz um certo equilíbrio pro perfil gustativo dessas cervejas, então fica tranquilo, uma cerveja super fácil de tomar, super agradável. Com graduação alcoólica que vai de 4.5 a 5.6, esse é um estilo muito saboroso, muito agradável e que se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês, já conheciam a Münchner Helles? Já conheciam a Münchner Dunkel? Qual a sua cerveja favorita de cada um desses estilos? Comenta aqui embaixo que é sempre muito legal saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no Dr. Breja, não esquece de se inscrever até o final do vídeo para acompanhar nossos vídeos semanais, beleza? Eu sou o Bleed, seu Dr. Breja, e até a próxima.